Bom, então como no objetivo, lembra que na Primeira Guerra Mundial, plano Schiff. Na Primeira Guerra Mundial, o plano Schiff, ele previa a invasão da França, tá? E depois a invasão da Rússia. Na Segunda Guerra Mundial, praticamente se repetiu. Tá? Tem alguns detalhes aí que não é o caso que a gente explorar muito, mas é a questão de reforçar mais um eixo do que o outro, tá? Mas isso não é o caso a gente ficar explorando. Mas basicamente é a mesma estratégia de uma forma geral. Invade a França, conquista a França e depois invade a União Soviética. Então a invasão da União Soviética foi batizada com o nome de Operação Barbarossa. Ok? Teve 22 de junho de 41. Ok? Foi falado lá sobre Pearl Harbor também, né? Comentamos bastante já ontem sobre o Dia da Infâmia, né? Que foi o ataque de surpresa que o japonês fez no Pearl Harbor. E o americano, assim, declara guerra ao Japão e os países do eixo. E a participação do Brasil? O Brasil teve uma participação relevante aí na guerra. Ela cedeu espaço para a construção da base naval, aeronaval de Natal. Aqui, ó, vocês veem que aqui tem um estreitamento do Atlântico, certo? Esse é o chamado trampolim para a vitória. Então, além disso, o Brasil enviou a Força Expedicionária Brasileira, mais de 20 mil soldados para a Itália. Tá? O que não conta é que na Força Expedicionária Brasileira foram menos de 500 baixas, foram 400 mortos, né? 470, mais ou menos, 480. E a Marinha, juntando a Marinha de Guerra e a Marinha Mercante, mais de 2 mil. Então a Marinha de Guerra e a Marinha Mercante perderam 4 vezes mais mortos aí do que o Exército. Né? Só que o Exército faz muito mais propaganda. Muito mais propaganda das 470 baixas que ele teve, e nós, Marinha de Guerra e Marinha Mercante, 2 mil. Só que o monumento dos mortos da Segunda Guerra lá tem o pessoal. Frente Ocidental. Em outubro de 42, os alemães foram definitivamente derrotados na Batalha de El Alamein, no Egito, pelas forças do general Montgomery. Aí assim é libertado o norte da África. E começa o desembarque na Sicília, já no sul da Itália, 43. Mussolini, ele é destituído do cargo de primeiro-ministro, se refugia no norte do país, fundou a República Social Italiana com apoio alemão. E o rei Vítor Emanuel III se rendeu em Roma, mas os alemães localizados no centro do país continuam a combater. Não foi explorado aí, mas tem um evento de que Mussolini ele é preso, né, levado para um determinado local nos Alpes lá italianos, e aí é montada uma operação pelos alemães e resgatam Mussolini. Ele volta, só que o final dele não foi muito agradável, né? Dele e da companheira dele, os dois aí. Bom, em setembro de 41, os alemães chegam às portas de Moscou. Hitler necessitava aí destruir Leningrado. Por quê? Que é o símbolo da Revolução de 17. E os alemães encontram resistências ferozes, tenaz. O cerco alemão durou 2 anos. Como eu falei ontem, imagine uma cidade do tamanho de Leningrado, né? Com cerco, a fome reinou aí. A cidade nunca se rendeu. Em Moscou, a ofensiva alemã também não alcançou seus objetivos. Fracassada a ofensiva contra Moscou, os alemães se voltaram para Stalingrado. Luta feroz, mas mesmo assim não houve êxito. O 6º exército alemão se rendeu. Foi aí que começa a derrocada da Alemanha, tá? É um ponto de inflexão da guerra terrestre. Veja bem, o ponto de inflexão da guerra terrestre. A guerra naval é outra coisa.
A gente vai ver aqui. E é o começo do fim. Rapidamente os russos passam a ofensiva, libertam a Bulgária, a Hungria, a Tchecoslováquia, a Finlândia. Em junho de 44 tem o desembarque na Normandia. E em fevereiro de 45 os líderes da Inglaterra, Estados Unidos e a União Soviética reúnem-se na conferência de Yalta, na Crimeia, para acertar os detalhes finais da ofensiva contra a Alemanha, fixar as zonas de ocupação sobre o território germânico e reformular o mapa europeu. Aqui volta. Esse é o Dois toques. Dois toques? Kantiano. Como é que volta de carro? Em 30 de abril, dizem que essa foto é dele, né? Mas eu não acredito. Uma pessoa se suicidou, de acordo com os historiadores, ele se matou e depois pediu aos cupichas dele lá que atirassem fogo no corpo dele e da companheira dele. Então essa foto aí deve ser fake, mas de qualquer forma. Vamos lá. Guerra no Pacífico e o fim do Japão. Tá? Após Pearl Harbor, por que o ataque de Pearl Harbor? É a busca de matéria-prima, né? Os japoneses invadiram as Filipinas e as Índias Orientais holandeses, na verdade é a Indonésia. No leste, eles atacam o arquipélago do Bismarck, a Nova Guiné e a ilha de Guam. A ofensiva dura até 42, mas a partir de 43 os Estados Unidos encadeiam um forte contra-ofensiva sob o comando do general MacArthur, e essa contra-ofensiva tem como ápice o desembarque em solo japonês em fevereiro de 45. Em agosto de 45, 2 bombas atômicas foram lançadas. Tá? Uma em Hiroshima e outra em Nagasaki. A União Europeia aproveita a ocasião e declara guerra ao Japão. Invadiu a Manchúria, a Coreia, ocupa as Ilhas Kurilas e Sakhalina. Em setembro de 45, o Japão se rende, passando a ser dirigido por um governo militar norte-americano, ficando decidido a ser a total desmilitarização do território japonês, na paz de Paris em 47. Então eu lembro que ontem nós exploramos um pouco mais essa questão das bombas, da bomba atômica, o porquê, os motivos que levaram o americano a lançar essas 2 bombas atômicas aí no território japonês. E aí, em julho e agosto de 45, existe a conferência de Potsdam, nos arredores de Berlim, participam em Churchill, substituído por esse Attlee no primeiro. Mais um. Então esses líderes, né, das grandes nações, né, o Churchill, o Stalin e o Harry Truman, né, que substituiu o Roosevelt, que faleceu durante o final do último ano da guerra, nessa conferência de Potsdam. A Alemanha pagaria as reparações de guerra com máquinas, equipamentos e navios mercantes. Até o Brasil recebeu aí como bônus de guerra navios aí para participação. Ele perderia porções do seu território, as suas armadas seriam desmobilizadas e seu parque industrial reduzido. O território foi dividido em 4 zonas de ocupação pela União Soviética, Estados Unidos, Inglaterra e França. E aí existe a criação do Tribunal de Nuremberg, que foi usado para julgar os crimes que ocorreram durante a guerra. Em agosto de 41, certo. Churchill e Roosevelt se reuniram para discutir os princípios que tomaram duradoura paz e deveriam depois da guerra em curso ter sido assinada a Carta do Atlântico. Olha só que o descortino desses líderes, né, o pensamento estratégico. Em 41 eles já estavam discutindo o que aconteceria depois da guerra. Isso em 41. A Inglaterra e os Estados Unidos renunciaram às ampliações territoriais, ou seja, mesmo depois da guerra,
eu assumo o compromisso de não expandir meu território. Procuro a liberdade comercial e marítima, estabelecendo como princípio de convivência a autodeterminação dos povos. O que é a autodeterminação dos povos? Alguém pode falar? Dizer? A nação que se entende como Completamente nação, nisso. aquele povo que se entende como um povo, uma etnia única, um povo único, ele poderia ser autodeterminado. Basicamente, é o direito do povo fazer o que ele bem entender e não ficar sob a égide do outro. Né? Basicamente isso, essa é a autodeterminação. Né? Por exemplo, o que foi criado lá, aquele grupo terrorismo Monero, né? Aquela grande Sérvia, foi a força. A força. Tanto que hoje são 6, eles se colapsaram novamente, porque os povos não querem ficar sob a égide do outro. Né? Então, essa é a autodeterminação. Tem direito e ser regido porque eu quero. Então, isso que é a autodeterminação. Esses princípios foram confirmados aí no Pacto de Washington por todas as nações em guerra contra o eixo. Ganhavam força as ideias de criar um organismo internacional de caráter pacífico, que é a ONU. Então, após a alta, 50 países fizeram representar em São Francisco dos Estados Unidos e criaram, em junho de 45, a ONU, com esses princípios, esses principais objetivos aqui: a manutenção da paz mundial, a defesa dos direitos humanos, a melhoria da qualidade de vida no planeta. Sua estrutura se apoia em 5 instâncias de decisão: a Assembleia Geral, composta por todos os países membros, o Conselho de Segurança, destinado a manter a paz, composto aí pelos Estados Unidos, Rússia, França, Inglaterra e China. O Conselho de Segurança é uma entidade da ONU muito interessante, porque é uma entidade assim, que expressa a realidade dos poderosos e diz o seguinte: são esses países que têm direito a veto de qualquer proposta dos outros. Então isso é muito bom para evitar conflito entre os próprios grandes países, as grandes potências. Isso, um exemplo disso foi o que nós vimos ontem com a invasão da Inglaterra na França, lá no canal de Suez, que ainda que estava sob a égide do Egito. Que aí que a Inglaterra e a França ainda queriam que ficasse sob a égide dele, mas o Egito falou: não, isso aqui é meu. Invadiram, né? Aí a Rússia falou assim: ah, peraí, eu estou não soviética, né, na verdade. Eu veto isso. Estou vetando essa invasão de vocês, como membro do Conselho de Segurança. Aí a França e a Inglaterra: ah, não, eu vou, rapaz, estou vetando. Os Estados Unidos já passaram. O membro do Conselho de Segurança vetou essa invasão de vocês. Saiam agora. E saíram. Tá? Saiam agora. E saíram. Tá? Mas mais para frente a gente vai ver a primeira guerra do Iraque. Houve a aprovação do Conselho de Segurança para a primeira guerra do Iraque. Já na segunda, não houve. Na verdade, houve um veto. Um veto, se não me engano, da França, da própria União Soviética, e os Estados Unidos foi lá e invadiu o Iraque na segunda vez do jeito. Além disso, tem a Secretaria-Geral, o Conselho Econômico e a Corte Internacional de Justiça, destinada a arbitrar aí as disputas entre as nações. Só a violência. Não, dizem que só a violência gera compreensão. Isso é só uma mentira. Muita violência gera compreensão. Muita violência gera compreensão. Vamos lá. Guerra da Indochina. A Guerra da Indochina começa com a França tomando uma surra dos vietnamitas, né? E depois ele passa quem passa a tomar a surra são os americanos. É assim. Dá para entender? É a louça. Então a Indochina ela é a colônia francesa desde 1859. Em 1939 surge essa Liga para a Independência do Vietnã, liderada por esse senhor aqui, ó, Ho Chi Minh,
Em 40, tem a invasão da Indochina pelos japoneses, o Vietnã se lança a guerra de guerrilhas, fim da guerra, a França passa a ocupar novamente a região, com exceção da região norte com o controle de Ho Chi Minh, que fundaram aí a República Democrática do Vietnã. A França não reconheceu o novo país e queria a recolonização de todo o país. Então, olha só, a guerra do Vietnã, ela tem tudo a ver com a vontade e o orgulho do povo francês, ou dos governantes franceses. A Grã-Bretanha falou, não quero mais colônia, e foi Commonwealth. A União Soviética e o próprio Estados Unidos falaram, não quero colônia, coisa porque eu fui colônia. Agora a França não, a França insiste em querer manter as colônias dela. E quando esse senhor aí cria o país chamado Vietnã, a França parte prático do conflito, querendo ainda manter essa condição de colônia da Indochina. Então temos aí a primeira guerra da Indochina. A partir de 46 inicia essa guerra, tá? É uma nova guerra de guerrilha. Em 54, o general Giap, tá? Do Vietnã, impôs aí uma derrota histórica aos franceses em Dien Bien Phu. Esse slide aqui mostra, né, esses paraquedas, lançamentos dos paraquedistas, né? Foi uma tropa francesa, ficou isolada, ficou toda cercada pelos vietnamitas, e por semanas, se não me engano, eles só conseguiam ser ressurgidos de paraquedas, né? Por isso que tem essa foto aí. E na Conferência de Genebra, em 54, a França reconheceu a independência do Vietnã, Laos e Camboja. O Vietnã, ele se divide em dois estados soberanos, o Vietnã do Norte, que é comunista, e o Vietnã do Sul, né, que é uma monarquia pró-ocidental. Em 55, esse Bao Dai foi deposto pelo No Dien, que proclama aí a República, no Vietnã do Sul. E essa Conferência de Genebra prevê a realização de eleições no Vietnã para que a população escolhesse se queria ou não a reunificação do país. Indicavam a vitória dos comunistas, liderados por Ho Chi Minh. Dien Dien, em 55, cancelou as eleições, apoiado pelos Estados Unidos, e instalou uma ditadura militar contrária à reunificação, perseguindo os opositores. Em 56, os Estados Unidos começam a enviar assessores militares para reorganizar o exército sul-vietnamita. Por que o americano está fazendo isso? Que é uma forma de ele conter o avanço comunista. Tá? É uma forma de ele conter o avanço comunista. Então, o Vietnã do Norte já totalmente comunista e não quer que o Vietnã do Sul seja incorporado ao Norte e que o país todo passe a ser comunista. Por isso que o americano manda esses assessores. Assessores é um eufemismo, na verdade, são militares muito bem treinados, tá? Operações especiais que foram lá para treinar o exército sul-vietnamita. Em 57, os primeiros combates de comunistas e tropas de governo. E aí, chamada Segunda Guerra Indochinesa, tá? E já com a Primeira Guerra Indochinesa, a França querendo manter ainda o Vietnã como sua colônia, e aí a Segunda Guerra Indochinesa, que é com o americano, querendo impedir o avanço comunista. São propósitos diferentes, né? Essa guerra vai de 59 a 75. Em 60 tem a criação da Frente para a Libertação Nacional, Vietcong, pelos comunistas. Em 1963, o Dien Dien foi assassinado, e desse momento em diante a presença americana se tornou cada vez maior, com justificativa de que os Vietcongs recebiam ajuda do Vietnã do Norte. Lyndon Johnson intensificou o envio de tropas ao Vietnã sob o pretexto de ataque vietnamita em embarcações americanas nesse golfo aqui, o Golfo de Tonkin. Acontece que a guerra do Vietnã, para o americano, é uma cicatriz ainda aberta porque eles perderam a guerra. E perderam a guerra não por incompetência dos militares americanos, mas sim por inépcia do governo americano. Lyndon Johnson e
os que seguem, os presidentes que seguem, que não conseguiram convencer a população americana de que essa guerra era importante. Os governistas, os políticos achavam que tinham que conter o avanço comunista. Agora, para você colocar isso na cabeça de um garoto de 20, 25 anos, tá, que tem que sair do país dele para combater 10, 15 mil milhas longe do país dele, é difícil. Tá? É difícil. Mesmo porque a gente está falando de 1959, 1960. Tá? Os combatentes da Segunda Guerra Mundial, que libertaram o mundo do nazismo, estavam ainda no paizão. Estavam todos lá. Pô, eu defendi o mundo do nazismo. Tá? E você agora vai defender o mundo do comunismo? O que é o comunismo? O que você vai fazer lá? Então o Congresso americano não apoiou. Tá? Não apoiou essas ações das Forças Armadas americanas lá no Vietnã. Era sempre uma batalha gigantesca para que o presidente conseguisse mais tropas para mandar no Vietnã. Era sempre muito difícil. E com isso... Mas o principal motivo do insucesso deles também não foi esse. O principal motivo do insucesso deles foi que essa foi uma chamada guerra de povo. Tá? É uma forma de se referir à guerra total. Guerra total é aquela que todo mundo se participa. E a guerra de povo ou a guerra total só tem duas formas. Ou você desiste dela, ou você mata todo o povo. Como eles não conseguiram matar todo o povo vietnamita, eles desistiram. Foi isso que aconteceu. Ainda existem outros exemplos na história de guerra de povo. Em 68 tem a ofensiva do Tet, né? Tropas do Vietnã do Norte e Vietcong desfecham uma série de ataques ao Vietnã do Sul. Derrotas americanas motivaram a opinião pública a protestarem contra a presença americana na guerra. Em 70, os Estados Unidos passam a atacar lá os Camboja, alegando que as tropas do Vietnã do Norte estariam usando o território desses países. E apesar da imensa superioridade material, os Estados Unidos buscaram negociar paz, tá? Acordo de paz. Início da retirada americana. Com o fim da guerra, Saigon passou a se chamar Ho Chi Minh. Em 76 foi feita a reunificação dos dois países. Ou seja, os Estados Unidos efetivamente perderam essa guerra. Tá? O que eles não queriam aconteceu. Foi a unificação do Vietnã sob a égide comunista. Com a reunificação aí deu a socialização do Sul, o país enfrentou dificuldades com China, Camboja. No Camboja houve uma guerra civil entre os guerrilheiros do Khmer Vermelho, que é o Partido Comunista do Camboja, um dos maiores assassinos aí do mundo, e o exército de Lon Nol, apoiado pelos Estados Unidos. E o Khmer Vermelho, em 75, tomou o poder do Camboja, tá, um regime repressivo aí, chefiado por Pol Pot. A China apoiou o Pol Pot e o Vietnã recebeu apoio da União Soviética. Em 78, temos aí a invasão do Camboja pelo Vietnã. Pol Pot foi deposto, sendo colocado no poder um governo favorável a Hanoi. Essa intervenção gerou uma guerra com a China em 79, prevaleceu o governo imposto por Hanoi. Em 86, o início de liberalização econômica do Vietnã. 94, fim do embargo americano ao Vietnã. Em 97, reatadas aí as relações internacionais entre os Estados Unidos e o Vietnã. E agora? Uma coisa? Intervalo?